Olá! Jesus foi o mestre por excelência do Evangelho, ensinando sobre como devemos encarar a graça de Deus e o nosso mérito diante dele. E para isto, utilizou também de parábolas. Lembro que, na nossa língua, parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E nesta ocasião, apresento a você a parábola do fazendeiro e o servo, uma história das relações entre um proprietário de terras e seu escravo, criada por Jesus para retratar a relação entre o ser de Deus e os seres humanos. Quero lembrar que a escravidão no tempo de Jesus era muito familiar aos seus ouvintes, como um fato social presente por toda parte. Vamos ao texto. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, de 7 a 10. Vamos recordar os tempos de escravidão e refletir um pouco a respeito das relações entre o patrão e os escravos. O patrão era uma pessoa de posses, ao ponto de comprar seres humanos para os diversos trabalhos, tanto em suas terras quanto na casa onde vivia. Sua vontade era soberana e o escravo tinha de ser submisso a ela, qualquer que fosse. Se a contrariasse ou fosse negligente, o escravo poderia ser severamente punido, ou vendido, ou algo ainda mais grave. O escravo, homem ou mulher, era uma pessoa que eventualmente tinha sido arrancada do seio de sua família, portanto, quase sempre sem afeto, ou já nascida na escravidão, mas tratada como objeto de consumo na maioria das vezes, sem vontade própria, exigida ao máximo, tendo talvez a amizade e solidariedade dos iguais, ou então o ódio e o maltrato dos outros por conta do seu trabalho. Muitos escravos aceitaram o Evangelho no início da era cristã e o conselho apostólico era este: você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. 1 Coríntios 7, 21. A parábola é um questionamento retórico de Jesus aos seus ouvintes. Qual dono de terras convidaria um escravo para se sentar à mesa com ele para jantar? Qual dono de terras diria ao escravo: você trabalhou muito hoje, e por isso eu farei o jantar em seu lugar, portanto vá descansar? Os ouvintes de Jesus sabiam que qualquer senhor de terras teria exigido o máximo empenho do escravo durante o dia e o mandaria para a cozinha para fazer o jantar. Somente depois de atender satisfatoriamente a seu senhor é que ele teria a oportunidade de comer e descansar. Não haveria nenhuma obrigação do patrão em ser agradecido ao escravo. Todos sabiam disso. Isso parece impiedoso e revoltante aos nossos olhos, mas era natural na cultura daquele tempo. Mas não duvide de que isto acontece nos nossos dias também, em alguns lugares, especialmente no seio de muitas famílias. Parece que nada mudou. Antes de prosseguirmos, precisamos recordar algumas afirmações bíblicas. Vejam só. Primeiro, a parábola não trata da bondade e misericórdia de Deus que está presente em muitas partes da Bíblia. Ela não trata de Deus tratando com seus filhos como eles realmente merecem. Isso está no Salmo 103, verso 10. Segundo, a parábola não trata dos galardões que Deus dará aos seus filhos na vinda de Cristo. Isso está em Apocalipse 11, verso 18. A parábola trata da relação do ser humano com Deus e de como deve encarar a submissão a Ele. Jesus então aplica a parábola. Ele disse: assim também vocês,
Depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. O apóstolo Paulo lembrava aos coríntios que sua relação com o Senhor era a de escravos comprados pelo sangue de Cristo. E ele disse: pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios 7, 22 e 23. Na condição de escravos de Deus, libertos da escravidão do pecado, mas eternamente escravizados à sua graça, que significa executar as ordens de um Deus perfeito, quando ainda temos uma velha natureza corrompida pelo pecado e que precisa ser extinta, mediante a presença cada vez abundante da natureza de Cristo, compreendemos o que significa ser servos inúteis? A partir dos ensinos de Jesus, o servo inútil não é o que rejeita Jesus Cristo como Salvador de sua alma. O servo inútil da parábola também não é aquele que, sabendo que é propriedade do Senhor, não obedece à sua palavra, não é agradecido por sua salvação, se considera cristão, mas vive como um não cristão. O servo inútil da parábola também não é aquele religioso praticante por obrigação ou por hábito, que quer ser recompensado com riquezas no presente e galardões no futuro em troca de seus sacrifícios e méritos pessoais. O servo inútil da parábola é aquele que entende que a sua alma foi salva por Jesus Cristo, unicamente pela graça de Deus. É aquele que responde ao Senhor com amor, devoção e gratidão por causa da esperança de redenção que somente Deus pode oferecer e garantir. É aquele que busca viver neste mundo para a glória de Deus, mas percebe suas limitações, suas fraquezas, e humildemente se declara dependente da graça do Senhor. Portanto, com esta parábola, Jesus anula qualquer pretensão humana em usar seus méritos pessoais para conseguir a salvação de sua alma, receber recompensas e galardões agora e no futuro. O servo inútil é aquele que reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que não tem receio de fazer tudo para a sua glória e finalmente dizer: a despeito de tudo que fiz, continuo sendo um servo inútil. Somente a graça de Deus pode me abençoar.